Fala, nação rubro-negra, você que gosta de escutar notícia do Malvadão, não se esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de deixar o joinha. Vamos para a notícia de hoje. Vamos colocar na tela as prováveis escalações aí das duas equipes. Eu estou tentando... Vai ser um bom jogo? Vai ser um bom jogo. Vai assistir? Eu vou assistir porque eu gosto de bom futebol. Ótimo. Eu estou tentando confirmar aqui, com aqueles nossos passarinhos que voam de vez em quando pelas redondezas, se o Arrascaeta está confirmado ou não. A informação de hoje de manhã era: estou esperando ele chegar ao CT. Ou seja, ele está sendo avaliado. Ou seja, o passarinho da Velha estava no CT, hein? A dia... Ué, lógico, Tava no gente. CT. Não, podia estar voando por aí, né? Nunca se sabe. É um urubu. Tem um urubuzão bonito lá na frente. É um pombo, corujinha. Lembra do corujinha? Fica olhando tudo. Mas tá aí a previsão, né? A expectativa é que o Flamengo vá hoje com o time das Copas, com o time completo para esse jogo contra o Internacional. Aí depois tem o jogo fora de casa, é onde o Dorival deve dar uma mesclada pensando na Copa do Brasil. Vamos ver o Internacional. O Internacional tá bem desfalcado, tem 5 nomes importantes, meio time que não joga hoje. Então a gente tá vendo aí o time do Mano Menezes, que eu acho que se a gente pensar em tabela, né, Prates, é diferente. Quando você olha a tabela e vê o Internacional ali vice-líder, é diferente de você pensar num confronto levando em conta que é a equipe do Flamengo do outro lado e um time desfalcado como é esse do Inter hoje. Pra falar em favoritismo, né? Sim. Talvez tivesse mais parelhos se as equipes estivessem completas, mas aí acho que a discussão é quão favorito é esse Flamengo. O Flamengo tem um favoritismo hoje no Maracanã, Dani. Agora, o bom trabalho do Mano já vai nas fichas agora, de cara? Fichas, vamos esperar um fichas. pouquinho. Não, você não gasta tudo de uma Quem vez. fez o gol, quem vai fazer não, daqui a o gol, pouco, depois. resultado. A Dani adora essas perguntas, ela gosta. É o seguinte, como o Inter tem desfalques importantes hoje, por exemplo, o Inter não terá mais no ano o Gabriel, que entrou muito bem no time. O Gabriel Volante, que era do Corinthians, um pedido feito pelo Mano, e ele ajudou muito no sistema de marcação, para o time marcar melhor perto da área. O Inter é um time mais organizado, um time que está muito mais sólido com o Mano Menezes. Agora, os desfalques têm um peso. E quer queira ou não, é um Flamengo inteiro do outro lado. Né? O Arrascaeta, a Dani falou que é uma dúvida, talvez não comece jogando, mas outros 10 devem jogar quarta-feira que vem contra o Corinthians. Mas enfrenta um Inter que é completamente diferente daquele Inter de 3, 4 meses atrás. Quando realmente o Cacique Medina saiu para chegar ao Mano, era um Inter que tinha pretensões mais modestas. Olha, acerta o time, Mano. As contratações do meio do ano foram bem feitas. Ali tinha o início de acerto. Mas, por exemplo, o Vitão entrou muito bem na zaga. O Wanderson, que não joga hoje, fez jogos muito bons pelo time. O Alan Patrick não tem uma condição para 90 minutos, mas quando joga ajuda muito na armação. Flamengo favorito, Dani, mas acho que é um Inter muito mais encorpado, muito mais seguro para jogar e muito melhor treinado pelo Mano. Isso eu acho que muda um pouquinho a cara do jogo. Tem que cair do muro. Quem leva o... Aí, só pra não passar. Olha lá. Isso foi no Beira-Rio. Meu time tá esculhambado também. Sinceros e com razão. Quem que melhorou mais a equipe? E aí eu acho que são análises que passam por muitos lugares, né? Passam por elenco que você tem na mão, passa por resultado esperado para a temporada ou não. Para mim pesa muito a eliminação do Inter pro Melgar para fechar essa conta. Mas o elenco do Dorival é muito melhor. Essa eliminação do Quem Inter... não joga hoje também é o Depena, que faz muita falta. São os bons meio-campistas do campeonato. Do que eu tinha falado, não é do Inter, não. Eu acho que é da competição. Ô, Dani, eu acho que na conta ali, quando for puxar o extrato ali, a situação do Melgar pesa muito pro Mano. Pesa, porque é o Melgar e é o Inter. A gente não pode também tirar a responsabilidade. O clube precisa saber o seu tamanho, o técnico precisa saber onde ele está se metendo. Agora, eu acho que tem bons valores dos dois lados, porque o Dorival, ele ajusta o que todo mundo já cansou de falar, nada dava certo, Paulo Souza tentou, porque os jogadores tinham perdido dentro de campo, a identidade, sabe, tudo isso. Então o Dorival ajusta e vai além até de ajustar. Agora, o Mano é bom lembrar também. Quem falaria quando o Mano assumiu que o Inter ia estar brigando pela segunda colocação? Ele pega, só pra gente não deixar passar a tela, ele pega o Internacional uma posição à frente do Flamengo, e aí se a gente levar em conta o elenco, né, é essa conta que a gente tá fazendo. Ele tá em segundo e o Flamengo em quinto, mas o Flamengo tem as Copas. Exato. Um Inter em 13º, sem cara, sem rumo na temporada. Tava sem eira nem beira. Essa é boa, Prates, eu gostei. Como é que é? Estava sem eira nem beira. Essa é diferente mesmo. Vou usar e vou te citar. Então, o Mano pega esse Inter. Eu acho que é muito mais você tirar esse Inter do sem eira nem beira e transformar no segundo colocado, o terceiro colocado, ele revezando, brigando por uma vaga direta.
O Dorival tinha peças. Não é que o trabalho dele seja fácil, entenda bem. Não é que o trabalho do Dorival seja peça. Agora, tem muito valor o que o Mano faz. Eu poderia colocar os dois na mesma prateleira. Só que não adianta, a situação do Melgar pesa. E é um Dorival que está aí há 3 jogos, conseguiu 2 títulos enormes. Você tem 12, 19, 29 de outubro para brigar por Copa do Brasil e Libertadores. Eu daria um destaquezinho a mais pelo que o Dorival ainda pode fazer em termos de título. Agora, o trabalho do Mano, não sou grande fã, dentro do que eu acredito do que pode ser feito com um elenco, mas a curto prazo, que muitas vezes é o que o futebol brasileiro pede. O futebol brasileiro quase é isso, né? Eu começo com um projeto esse ano, e no meio do ano não deu certo. Tem que chegar alguém para salvar a temporada em pouco tempo. O Mano fez o que dele se espera. Sim. O Mano fez o que dele se esperava, aliás. Então, assim, ele está conseguindo devolver um Inter, quem sabe, uma fase de grupo de Libertadores, direto. Isso tem muito valor, Dani. O que eu acho interessante é que os dois treinadores olham para essa temporada e vão terminar, certamente, independente de resultados, de uma maneira muito positiva. O Dorival Espera acabar. Não, o Dorival... Aí é que tá, eu não acho que é independente de resultado, não. Se o Dorival não ganha um título... Tinham 2 Copas no meio do caminho, Não, sabe como é que é? Você acha que o Flamengo não vai ganhar nem Libertadores nem Copa do Brasil? É questão de achar, Eu não é que acredito. elas têm um peso grande. O senhor, no programa passado, chegou a dizer, o Corinthians, você lembra aquele Corinthians? É que eu acho que o balanço do trabalho do Dorival vai ser diferente se ele ganhar a Copa do Brasil e perder a Libertadores ou ao contrário. Onde eu quero chegar? Mano Menezes e Dorival. Eles não partem do mesmo ponto, né, Edu? O Dorival, antes do Ceará, ficou 1 ano sem trabalhar. A gente esqueceu disso. Sem dúvida. Ele ficou eu, fora do honestamente, mercado. Por um momento, por opção própria. Por um momento, Sejamos por opção justos. própria, porque teve Mas tudo problemas bem, familiares, né? Mas Sim, depois também mas ficou ele fora ficou por tempo. fora Sim, do sim. mercado. O Mano também ficou fora do mercado. O Mano era colocado depois do trabalho no Palmeiras, alguns sucessos, Bahia. As pessoas diziam, o Mano... Eu acho bacana a gente olhar para esses dois trabalhos e ver a reconstrução e esse momento dos dois personagens, Mano e Dorival, que ajudaram cada um no seu estilo para o futebol brasileiro e para que os treinadores, para os times, tivessem esses resultados em campo. É interessante observar isso. Agora, nessa disputa, eu votaria no Mano pelo trabalho do treinador, pela questão de ter o elenco um pouquinho menor, né, em relação ao do Flamengo, e trabalho de treinador mesmo. Acho que o Dorival colocou também peças importantes, fez um trabalho bacana, acredito nisso, mas de desafio o Inter parecia mais desafiador. A bagunça que você falou de organizar estava um pouquinho maior no Inter. Sim, então Dorival, Mano... Eu vou jogar aqui pra vocês, eu fico com o trabalho do Dorival por um aspecto, pra ouvir a opinião de vocês. Pelo seguinte, a gente estava olhando aquela tela de resultados ali, eu vou justificar. O vestiário. Ele tem um elenco muito bom, mas ele tinha um vestiário péssimo depois da saída do Paulo Souza. Péssimo. E se ele não resgatasse aquilo ali, não haveria trabalho que fosse dar certo. Ele respeita muito o que tem de característica do jogador. Isso, para mim, é muito importante. Né, onde o jogador se sente à vontade. E o outro é que se o ano fechar da maneira que o rubro-negro espera, que é com um título de Libertadores, né? Óbvio, ainda tem que jogar, ainda tem que ir para a final contra o Furacão, que está do outro lado. É o trabalho mais expressivo da carreira do Dorival, o que não se aplica ao Mano na temporada. Mas você escolheu quem? Dorival? Pra mim, o Dorival. Pois é. Dorival? Pois é. Dorival. Mas apresentou argumentos. Eu ia chamar o break e acabar o programa. Se não fosse o Dorival ali. Minha começou com o Mano. Assina embaixo. Não, eu falei do Dorival, do ambiente. Ela fez a história. Não, ficou bem claro. O ambiente estava ruim aonde, José Elias Boedin Júnior? Não, Quem foi que pegou o Everton Ribeiro e botou pra jogar no lugar que ele sabe? O José Elias Boedin Júnior? Você foi bem no teste, mas precisa a gente ler. Não, brincadeiras Foi à bem no parte. teste, mas não fez a baliza. Não, brincadeiras à parte, eu acho que acho que a responsabilidade do Dorival Júnior pelas peças que tem, pelo tamanho, pela grandeza, pelo planejamento que existia no Flamengo, a responsabilidade era maior. E eu acho que o trabalho, nesse caso, pesa mais. Sim. O ambiente onde ele se encontrou, os jogadores que ele tem nas mãos, o que ele teve que fazer para encontrar esse time para jogar. O Mano Menezes, ele já tem um conhecimento do futebol brasileiro e ele faz mais daquilo que ele sempre soube fazer, que é um time competitivo. Né, ao modo Mano Menezes, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e aí a questão do futebol. Você gosta de eu não gosto, mas faz funcional. Mas faz funcional. Só que assim, entre aspas, tá? Não é que a situação dele é que eu tenho que tomar um cuidado para não menosprezar os jogadores, porque assim, é muito mais fácil, entre aspas, falar com o jogador do Inter, porque em termos de grandeza, porque o Mano olha de cima para baixo. Perfeito.
E eu entendo o que você está falando. Não é menosprezando. Pelo contrário, entendeu o tamanho do Mano. Não é menosprezando os jogadores ou desqualificando, não é isso. É porque quando o Mano chega, você é humano, E do Dorival é o seguinte, o Dorival chega depois de um tempo sem trabalhar e fazendo uma boa campanha no Ceará. E ele ainda não ele é um teste, porque ele fez um contrato de 6 meses. E não era a primeira opção. E não era a primeira opção. Rapidinho, só o histórico. É um time que encrencou com o Paulo Souza, encrencou com o Renato, encrencou com o Ceni, encrencou com o Domi. Imagina um treinador que chega ali. Eu entendo o que você fala. Entendeu? Então, no meu modo de ver, eu acho que o trabalho do Dorival nessa questão, nesse período, eu acho que é mais complicado do que o do Mano. Não que o do Mano não seja. Porque você ser um treinador do Internacional de Porto Alegre, também você tem a sua responsabilidade. Você tem os planejamentos futuros, né? Jogar Série A, jogar Libertadores, tem tudo isso. Mas eu acho que o Dorival Júnior, nesse momento, para mim, tem um trabalho mais simbólico. E para mim, assim, independente de ganhar títulos ou não. Eu não posso me apegar a isso. Eu não posso achar que só porque ele ganha é que o futebol brasileiro é condicionado a títulos. Se ganhou, então tá bom. Mas eu não posso analisar dessa forma. Porque o trabalho do Dorival Júnior é um trabalho que você fala, opa, chegou até a final, o planejamento está ali. Porque você pode questionar, se o Dorival Júnior tivesse desde o começo do ano, talvez o time estaria disputando também o Campeonato Brasileiro. Não tem uma série de outros questionamentos que aí não cai no Dorival Júnior. Não vale para o Mano também, Zé? Não sei se para disputar o título, acho que a campanha do Inter é excelente, o trabalho do Mano no Brasileiro é muito bom. Mas também, assim, as pretensões do Inter mudaram porque o trabalho anterior foi um trabalho fraco. Trabalho ruim. Não, também e a exigência vai caindo. Também cabe. A única coisa que eu acho que o peso é maior do Flamengo. Pelo investimento. Zé, sabe por que eu concordo com você também. Reforçar, só acho que o teto é mais baixo do trabalho do Mano. Só para reforçar, porque... Mas tem um outro lado. Vai chegar, mais baixo poderia... Eu não acho. O teto do Mano ser mais baixo no Inter, o teto do Mano O ser mais Dorival baixo era no baixo Inter... quando ele chega, Pedro, em relação a acertar o time, não. Calma aí, desculpa. O teto do Mano no Inter, ele é mais baixo. É que uma coisa... Porque se fosse muito bom, ele não chegaria talvez muito mais longe. O teto do Dorival é enorme. Mas só para uma coisa é teto, outra expectativa, né? A expectativa no Inter era mais baixa, eu acho que o Mano furou o teto. Mas é o teto. É que a realidade do Inter é outra. Só para chegar, até o máximo. Por que eu escolhi o Mano? A realidade do Inter é outra, do Flamengo é outra. Eu acho que os dois trabalhos têm características muito parecidas. Para mim, o critério de desempate é o nível do elenco que você tem na mão. O Dorival teve que ajeitar peças. O Mano tem o Bustos jogando, ele tem um esquema que ele conseguiu fazer para que o time conseguisse render mais de acordo com o que ele tinha em mãos. Mais difícil o mexer Flamengo com pouco. foi... É minha opinião. É um ponto. Tem quem acha que é mais difícil mexer com peças inferiores. Tem quem acha que é muito mais difícil lidar com peças enormes. Eu acho que não tem uma resposta exata. Só que eu ainda fico com a possibilidade do que o Dorival pode fazer. Será que só eu vou ficar com o Mano? A gente vai descobrir isso agora, depois que Rafael Prates pegar a palavra. Isso aí tá em cima do muro. Falou. Eu achei que ele ia fazer a revolução aqui. São contextos diferentes, é verdade. Agora, o Mano, claro que ele arrumou muito o time, ajeitou muito o time do Internacional, o time é muito organizado. Até para atacar em alguns jogos, me parece que ele procurou outras maneiras para procurar chegar ao ataque, para buscar o ataque. Às vezes jogando com 2 pontas, agora é o Maurício aberto pela direita, o Pedro Henrique pela esquerda, era o Wanderson até então. Mas a situação que o Mano chega ao Internacional, o Inter tinha uma situação delicada, até no departamento de futebol. Porque ali já tinha passado muita gente, ali muitas poucas pessoas tinham ficado. As que ficaram, o presidente Alessandro Barcelos vivia sendo pressionado para trocar, porque os resultados não apareciam. O Inter estava em um espiral de muita coisa negativa, de muita derrota, de muito desastre no Beira-Rio. Beira-Rio toda hora o pessoal xingando. Ele ajeitou a casa. Sim. Ajeitou a casa. Mas estou com vocês em relação à exigência, talvez, do Dorival, ela era maior. Então por isso fico com o Dorival. Sabe que, assim, falando para vocês assim em relação ao Mano, é que eu falei, tem gente que gosta, tem gente que não gosta e tal. Mas quando o Mano foi na CBF participar dos cursos da CBF, na formação dos atletas, a maioria dos ex-atletas e de treinadores que estavam presentes no curso, o Mano foi o treinador que mais impressionou os caras. O Mano foi o treinador que mais impressionou. Em relação a conhecimento? Conhecimento de futebol, a forma como ele arma a equipe, o começo, meio e fim de um planejamento, assim... Tem aquelas coisas, você gosta, não gosta, claro. Faz parte do futebol. Mas só para deixar assim... O que a meu ver, o que faltou ao Mano em muitos momentos da carreira não foi conhecimento. Conhecimento, planejamento. O Mano derrapou muitas vezes em convicções, em trato, sabe?
Não era até exatamente... com arbitragem, que ele sempre teve um comportamento com arbitragem que a gente sempre questionou aqui. Em todos os cantos. A gente não pode esquecer do episódio Flamengo e Bahia. A saída do Bahia, a passagem pelo Bahia foi uma passagem... Mas é que eu acho que aí a gente mistura as estações. E aí eu vou junto com você eu só tô explicando inteiramente. Que o conhecimento, o que eu tô querendo dizer, o conhecimento nunca foi exatamente um problema do Mano. Entendi. Entendeu? A didática, a bola, o campo, sentar e apresentar o que é um projeto. Então, eu acho que, sabe, vai muito nisso do que você falou das pessoas. Eu entendo que ele chega lá e fala, putz, bacana isso aí, mas não é só isso aí. O que é inquestionável é que a gente olha pro Mano, e o Mano, na minha opinião, continua com o mesmo tamanho. Não, e o Dorival subiu. É isso que eu falei, pode ser o trabalho mais expressivo da chega carreira num dele. patamar da gente olhar, terminar o ano. Você quer mudar o seu voto? Não, vou continuar com o Mano. Não, é que eu só tô trazendo vários aspectos importantes dessa discussão. Tem 1,78. Agregando? Olha aqui, ó. Eu entendo que o Pedro fala. Mano, mesmo tamanho. Eu entendo que o Pedro fala, eu concordo com o Mano em relação à pessoa, à postura. É que pra mim o que pesa muito nessa conta, o Pedro fala em régua também, é a eliminação pro Melgar. Porque isso não estava previsto em lugar nenhum. Claro que... Então isso pra mim é o que pesa pra decisão. Informação. O Arrascaeta vai para o jogo, time completo no Maracanã hoje para receber esse Internacional confronto entre Dorival e Mano Menezes. Rafael, o placar. Você viu? Flamengo 2, Internacional 1. Zé. Só isso? Você encheu a bola, falou um monte de coisa, 2-1. Jogo duríssimo pro Flamengo. Jogo duríssimo pro Flamengo com meio Internacional fora? É aí que você pode se enganar. Aí que você pode... Aí que é um jogo traiçoeiro, viu, Dani? Não é desse depois jeito, que o passarinho contou que o Arrascaeta joga, ela quer atropelar hoje. 2-1. Vocês querem que aumentar o meu palpite. Não é melhor você dar o palpite de vocês? Aí vocês dão um palpite. Aí a gente comenta o palpite que vocês também falarem aqui. Achei justo. Pedro Ivo Almeida, então. 2-0 Flamengo diante da sua empolgação. Acredito em você. Você foi falar do Arrascaeta. Depois você pega o vídeo depois pra ver, quem quiser conferir rede social. Você falou do Arrascaeta, agora eu falei, eu ia de 1-0, eu falei, vou de 2. Não, eu me empolguei com a informação. Muito bem. Ter a informação, jornalisticamente, sabemos a importância disso, Eduardo. Foi isso, não foi, Prati? Mas lamentavelmente eles não levam isso a sério. Pois é, triste. Placar do jogo. Eu não erro, nunca errei, 2-2. Bom palpite. Eu pensei em 2-2. Agora quer roubar o meu palpite. Não brinca se ele dá um palpite dele e quer roubar o meu palpite. É isso. Então, eu pensei em 2-2, mas acho que no último lance ficou 2-1. Entendi. O Flamengo é melhor, o elenco é melhor, a gente escolhe o rival, o jogo é no Maracanã, 1-2-1. Tem muitas circunstâncias. Pro Inter entrar em campo. 2-1, Flamengo. E você, Daniela? Tô quase arriscando 3, mas... E você, Daniela? 1-0 Flamengo. Com essa empolgação toda. Arrascaeta. Vambora pra Santos e Atlético Mineiro, porque tem mais jogadas. A gente fala agora. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Até o próximo vídeo.